Você já se sentiu invisível? Já olhou para alguém e o julgou pela aparência, sem imaginar a dor ou o propósito que aquela pessoa carregava? Em nosso mundo de aparências, somos treinados para admirar a força, a beleza, o sucesso. Buscamos um salvador que se pareça com um rei, um herói de cinema, uma figura de poder inquestionável. Mas e se o verdadeiro salvador do mundo tivesse vindo de forma tão humilde que passaria despercebido no meio da multidão? E se a sua maior glória estivesse escondida sob a face da dor e da rejeição? Há mais de 700 anos antes de Cristo, o profeta Isaías escreveu um poema que desafia todas as nossas expectativas. Uma profecia tão precisa, tão dolorosa e tão cheia de amor que se tornou o coração do Evangelho. Hoje, vamos mergulhar em apenas 3 versículos do capítulo 53 de Isaías. E eu te convido a abrir seu coração, porque o que está escrito aqui pode mudar para sempre a forma como você enxerga a Jesus, e a si mesmo. Isaías começa com uma imagem chocante. Ao descrever o Messias, ele diz: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e, olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Vamos parar aqui. Pense em uma raiz de terra seca. Não é uma árvore frondosa, cheia de vida. É uma planta que luta para sobreviver, retorcida, empoeirada, sem qualquer atrativo. Isaías está nos dizendo que o Salvador do mundo não viria com a aparência de um príncipe de um reino glorioso. Ele não teria a beleza física que atrai as multidões, nem a formosura que estampa as capas de revistas. A profecia é clara. Olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Isso é um confronto direto com a nossa natureza humana. Quantas vezes não escolhemos nossos líderes, nossos amigos, até mesmo em quem confiar, com base no que os olhos veem? O mundo esperava um Messias que fosse um leão, um conquistador. Em vez disso, ele subiu como um renovo, uma planta frágil, quase insignificante. Jesus nasceu em um estábulo. Foi filho de um carpinteiro. Viveu em Nazaré, uma cidade tão comum que as pessoas perguntavam: pode vir alguma coisa boa de lá? Ele não se vestia com púrpura, não usava coroas de ouro. Sua aparência era a de um homem comum, um trabalhador da Galileia. A primeira lição de Isaías 53 é um convite à humildade. Deus estava nos ensinando que o seu poder não se manifesta na grandiosidade externa, mas na força que brota da humildade. Ele estava nos mostrando que o valor de uma pessoa não está em sua aparência, mas no propósito divino que ela carrega. O mundo não o desejou pela sua aparência, porque o seu verdadeiro valor não podia ser visto com os olhos, apenas com o coração. Se a aparência do servo era decepcionante para o mundo, a sua experiência de vida era ainda mais desconcertante. Isaías continua no versículo 3. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos, e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Cada palavra aqui é carregada de um peso imenso. Desprezado. O mais rejeitado entre os homens. Pense na dor da rejeição. Aquele que veio para salvar os homens, foi rejeitado por eles. Aquele que era o pão da vida, teve a porta batida na cara. Ele era um homem de dores. No original hebraico, a palavra para dores se refere a uma dor profunda, uma angústia que consome. E ele era experimentado nos trabalhos, ou, como outras traduções dizem, familiarizado com o sofrimento. Jesus não foi um observador distante da dor humana. Ele a viveu. Ele sentiu a traição de um amigo, o abandono dos seus discípulos, o choro pela morte de Lázaro, a zombaria da multidão. Ele conheceu a fome, o cansaço, a tristeza. Ele sentiu o peso do mundo em seus ombros no Getsêmani, a ponto de suar sangue. Ele não era um Deus que olhava de longe. Ele era Deus, conosco, sentindo o que sentimos. A profecia diz que os homens escondiam o rosto dele. Sabe o que isso significa? Era um gesto de profundo desprezo. Como quando vemos algo ou alguém que nos causa repulsa, e instintivamente viramos o rosto. Foi assim que o mundo tratou o seu Criador.
E a conclusão é a mais dolorosa de todas, e não fizemos dele caso algum. Em outras palavras, para o mundo, ele não valia nada. Sua vida era descartável. Esta é a empatia radical de Cristo. Se você já se sentiu rejeitado, desprezado, invisível, saiba que o seu Salvador conhece esse sentimento intimamente. Ele não apenas entende a sua dor, ele a carregou primeiro. Até aqui, vimos um retrato de sofrimento. Mas o versículo 4 é a grande virada. É aqui que o propósito de toda essa dor é revelado, e é uma das verdades mais transformadoras de toda a Escritura. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, e oprimido. Preste muita atenção nesta palavra, verdadeiramente. É como se o profeta estivesse nos sacudindo, dizendo: abram os olhos. Vocês entenderam tudo errado. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. A dor que ele sentia não era dele. O sofrimento que ele carregava não era o castigo pelos seus próprios erros. Era o nosso. Eram as minhas dores, as minhas enfermidades, os meus pecados. Era o seu sofrimento, a sua angústia. Ele estava fazendo uma troca divina. Ele, o Santo, estava tomando para si a nossa condição de doentes e condenados, para que nós, os doentes, pudéssemos receber a sua saúde e a sua santidade. Mas o que nós fizemos? A parte final do versículo revela a nossa tragédia, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, e oprimido. Enquanto ele estava na cruz, carregando os nossos pecados, nós olhávamos para ele e pensávamos que Deus o estava castigando. As pessoas zombavam: se és o Filho de Deus, desce da cruz. Elas o viam como um fracassado, um blasfemador, alguém que estava recebendo o que merecia. Nós o julgamos mal, vimos sua humildade e a chamamos de fraqueza. Vimos seu sofrimento e o chamamos de maldição. Mas, na verdade, sua humildade era a maior força, e seu sofrimento era a nossa cura. Ele não foi ferido por Deus, mas se deixou ser ferido por nós, em nosso lugar, para satisfazer a justiça de Deus. Isaías 53 nos convida a uma jornada de transformação. Começamos olhando para um Messias sem beleza, que não nos atraía. Passamos a vê-lo como um homem rejeitado e desprezado. E, por fim, a luz da verdade brilha, e entendemos: aquele homem, naquela cruz, não carregava a sua dor, mas a nossa. Aquele rosto, do qual os homens se escondiam, era o rosto do amor incondicional. Aquelas feridas, que achávamos ser um castigo, eram o preço da nossa paz. Hoje, a pergunta de Isaías ecoa para cada um de nós. Como você enxerga a Jesus? Você ainda o vê como uma figura distante, ou talvez como alguém que não se encaixa nos seus padrões de sucesso e poder? Ou você consegue ver, pela fé, que foi a sua dor que ele carregou? Que foi a sua enfermidade que ele levou sobre si? Olhar para Cristo através de Isaías 53 é deixar de ser um espectador que julga e se tornar um pecador que foi resgatado. É entender que no rosto desfigurado do servo sofredor, encontramos a mais bela e gloriosa face do amor de Deus. E nesse amor, encontramos vida. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa descobrir a profundidade deste amor. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal para continuarmos crescendo juntos na fé. Que a graça do Senhor Jesus, que se fez homem de dores por nós, inunde a sua vida com paz e esperança.